Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Dando sequência então ao capítulo 16, variedades comuns a todos os gêneros de mediunidade. Médiuns sensitivos, pessoas suscetíveis de sentirem a presença dos espíritos por uma impressão geral ou local, vaga ou material. A maioria distingue os espíritos bons ou maus pela natureza da impressão. Os médiuns delicados e muito sensíveis devem se abster de comunicações com espíritos violentos ou cuja impressão seja penosa, por causa da fadiga que isso resulta. Isso está entre aspas. Ou seja, né, essa aí é uma mensagem que veio aí dos espíritos propriamente ditos, lá Erasto, Sócrates. Médiuns naturais ou inconscientes. Aqueles que produzem os fenômenos espontaneamente, sem nenhuma participação de sua vontade e, o mais frequentemente, com o seu desconhecimento. Médios facultativos ou voluntários, aqueles que têm o poder de provocar os fenômenos por um ato de sua vontade. E aí vem, entre aspas, qualquer que seja essa vontade, nada podem se os espíritos se recusam, o que prova a intervenção de uma potência estranha. O que está dizendo aqui, né? Que qualquer que seja o efeito físico causado, tende a haver a participação de espíritos, para que isso possa ocorrer. O que ele está dizendo aqui? Que, independentemente desse médium que tem a capacidade medianímica ou anímica de interagir com o meio, né, com os fluidos, e por conta disso ainda aplicar sua vontade, eles estão dizendo aqui que isso ainda só vai acontecer se houver a participação de um espírito desencarnado. Ele quer produzir um efeito físico de, sei lá, de mover um objeto. Ainda que ele tenha vontade e tenha fornecimento rápido desses fluidos, fácil desses fluidos, que poderiam mover os objetos, ainda deve existir a presença de um espírito para fazer com que isso realmente aconteça. Seguindo, variedades especiais para os efeitos físicos. Médiuns tiptólogos, aqueles que, por cuja influência, produzem-se os ruídos e as pancadas, variedade muito comum, com vontade ou sem ela. Médiuns motores, aqueles que produzem o movimento dos corpos inertes, também muito comuns. Médiuns de translação e de suspensões, os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço sem ponto de apoio. Há os que podem elevar-se a si mesmos, mais ou menos raros, segundo o desenvolvimento do fenômeno, mais raros no último caso. O último caso seria qual? Suspensão dos corpos, né? Médium de efeitos musicais. Provoca o funcionamento de certos instrumentos sem o contato deles. São muito raros. Médiuns de aparições. Os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis visíveis para os assistentes. São muito excepcionais. Médiuns de transportes. Aqueles que podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Variedade de médiuns, motores e de translação. Excepcionais. Muito semelhante ao primeiro explicado lá, né?
Médiuns noturnos, os que não obtêm certos efeitos físicos senão na obscuridade. Eis a resposta de um espírito à questão de saber se pode ser considerados esses médiuns como formando uma variedade. Resposta. Pode-se certamente fazer do tipo uma especialidade, mas esse fenômeno se prende mais às condições ambientais, ambientes, do que à natureza do médium ou dos espíritos. Devo acrescentar que alguns escapam a essa influência do meio, e que a maioria dos médiuns noturnos poderia alcançar pelo exercício e atuar tão bem no claro como na obscuridade. Esta variedade de médiuns é pouco numerosa e é preciso dizê-lo, graças a essa condição, que deixa toda a liberdade ao emprego de truques, de ventriloquia e de tubos acústicos, ou os charlatões, com muita frequência, têm abusado da credulidade em se fazendo passar por médiuns a fim de recolher dinheiro. Mas que importa? Os prestidigitadores de salão, como os prestidigitadores de praça pública, serão cruelmente desmascarados, e os espíritos lhes provarão que não é bom se imiscuir em suas obras. Sim, eu repito, certos charlatões serão castigados de um modo bastante rude para que se desgostem do ofício de falsos médiuns. De resto, tudo isso só terá um momento. Fala de Erasto. Médiuns pneumatógrafos, os que obtêm a escrita direta, fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de ser imitado pelo charlatanismo. Nota: os espíritos insistiram, contra nossa opinião, em colocar a escrita direta entre os fenômenos de ordem física, pela razão, disseram, que os efeitos inteligentes são aqueles pelos quais os espíritos se servem dos materiais cerebrais do médium, o que não ocorre no caso da escrita direta. A ação do médium é aqui toda material, enquanto que no médium escrevente, mesmo completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. Olha só que bacana essa nota que foi dada aqui, né? Está dizendo que o espírito, né? Os espíritos, primeiro de tudo, né? Essas classificações que foram feitas ali na época de Kardec, na verdade, elas foram influenciadas pelos espíritos. Então, embora seja uma coisa natural dos encarnados separar, classificar, justificar e tal, os espíritos estão ali dizendo, não, essa pertence àquela ordem, essa pertence àquela outra, né? Tá ajudando os encarnados a fazer a classificação. E ele está falando que a escrita direta não tem uma participação do médium do ponto de vista do cérebro, né? Não se usou o cérebro para nada. Então, se, por exemplo, o médico psicógrafo, né, que está escrevendo, seja com a mesinha, com o braço, não importa o que ele está escrevendo, para que isso aconteça, o espírito tem que conduzi-lo a fazer aquilo, né? O espírito tem que conduzir o braço dele. Só que como é que ele vai conduzir o braço da pessoa? Então é por meio de uma atividade cerebral, para poder movimentar o braço, é óbvio. Então, aí ele quer colocar que sejam uma manifestação inteligente, né? Intelectual, inteligente. Médiuns curadores, os que têm o poder de curar ou de aliviar uma imposição das mãos ou pela prece. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica, pertence a todo crente verdadeiro, quer seja médium ou não. Frequentemente, ele não é senão uma exaltação do poder magnético fortificado em caso de necessidade pelo curso dos bons espíritos. Então, veja, aquilo, né? A capacidade de curar, ela é mediúnica, né? Então, é medianímica? Não, ela pode ser, mas ela também pode ser perfeitamente
anímica, né? Capacidade do próprio corpo, né? Que eles chamam aqui de força magnética, né? Do corpo, poder fazer esse tipo de trabalho. São os curadores, que, por exemplo, a gente pode citar a maioria dos terapeutas orientais, né? Que vão fazer esse tipo de imposição de mãos, tal. Não precisa da existência de um espírito ali, não se o cara for devidamente capacitado, né, animicamente capacitado para fazer esse tipo de doação de fluidos. É claro que, sendo um efeito anímico, a energia vem do indivíduo, ainda que ele possa estar absorvendo e retransmitindo, né, sem a influência de nenhum outro espírito desencarnado, é puramente do indivíduo. Então é totalmente anímico. Se a cura se dá por intermédio dele, ou seja, com a participação de um espírito, no caso desencarnado, facilitando a condução dos fluidos e selecionando os fluidos adequados, aí então é mediúnico, né? Médiuns excitadores, pessoas que têm o poder de desenvolver nos outros, pela sua influência, a faculdade de escrever. Aí é antes um efeito magnético do que um fato de mediunidade, propriamente dita, porque nada prova a intervenção de um espírito. Em todo caso, pertence à ordem dos efeitos físicos. Certo? Não houve a participação do espírito. Ou pode não ter havido a participação dos espíritos. Médiuns especiais para os efeitos intelectuais, aptidões diversas. Médiuns audientes, os que ouvem os espíritos, bastante comum. Há muitos que creem ouvir o que não está senão em sua imaginação. Médiuns falantes, aqueles que falam sob a influência dos espíritos, também bastante comum. Médiuns videntes, os que veem os espíritos em estado de vigília, a visão acidental e fortuita de um espírito numa circunstância particular, bastante frequente, mas a visão habitual ou facultativa dos espíritos, sem distinção, é excepcional. Então, entre aspas, o comentário do espírito, é uma aptidão à qual se opõe ao estado atual dos órgãos. Por isso, é útil não crer sempre, sob palavra, naqueles que dizem ver os espíritos. Então, entendendo aqui o que foi dito, né, com relação à aptidão dos órgãos. Por isso, é útil não crer sempre, sob palavra, naqueles que dizem ter visto os espíritos. Então, a pessoa fala, eu vi o espírito, tá. Embora a gente possa, a gente saiba, né, que isso é possível, que a fala do indivíduo tem que ser posta em xeque, né, porque pode ser que ele tenha imaginado. Ok? Médiuns inspirados, aqueles cujos pensamentos são sugeridos pelos espíritos, ou mais frequentemente com o seu desconhecimento, seja nos atos ordinários da vida, seja nos grandes trabalhos da inteligência. Médiuns de pressentimentos, pessoas que em certas circunstâncias têm uma vaga intuição das coisas futuras vulgares. Médiuns proféticos, variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos. Recebem com a permissão de Deus e com mais precisão do que os médiuns de pressentimentos a revelação das coisas futuras de um interesse geral e que estão encarregados de dá-la a conhecer aos homens por sua instrução. Aqui, né, a gente encontra, nos tempos modernos, o campo maior da mistificação, né? Muitas pessoas aparecem nas redes dizendo que isso vai acontecer, que aquilo vai fazer, baseados no que, né? Apenas na opinião deles. Então, muitas vezes é só para criar aí um sensacionalismo e com isso chamar a atenção, os focos, né, para si.
Aí comenta o espírito. Se há verdadeiros profetas, mais ainda há os falsos, e que tomam os sonhos de sua imaginação por revelações, quando não são velhacos que, por ambição, fazem-se passar como tais. Foi exatamente o que eu quis dizer agora há pouco. Médiuns sonâmbulos. Aqueles que, no estado de sonambulismo, são assistidos pelos espíritos. Médium estáticos, que são os que se exaltam mais ainda que o sonâmbulo. Os que, no estado de êxtase, recebem revelações da parte dos espíritos. Muitos estáticos são o joguete da sua própria imaginação e dos espíritos mentirosos, que se aproveitam de sua exaltação. Os que merecem uma inteira confiança são muito raros. Ou seja, né, aqueles que estão amparados por uma legião de outros espíritos, né, que deem credibilidade a ele. Né? Médiuns, pintores e desenhistas. Aqueles que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Falamos dos que obtêm coisas sérias, porque não se poderia dar esse nome a certos médiuns aos quais os espíritos zombeteiros levam a fazer coisas grotescas que desabonariam o último entre os escolares. Os espíritos levianos são imitadores. Na época em que aparecem os notáveis desenhos de Júpiter, surgiu um grande número de pretensos médiuns desenhistas, aos quais os espíritos mentirosos induziram a fazer as coisas mais ridículas. Um deles, entre outros, querendo eclipsar os desenhos de Júpiter, ao menos pela dimensão, senão pela qualidade, fez o médium desenhar um monumento usando um número bastante grande de folhas para atingir a altura de 2 andares. Muitos outros levaram a fazer supostos retratos que eram verdadeiras caricaturas. Bom, já volto. Então, comentando aqui rapidinho, né? Eu mesmo, há, sei lá, 40 anos quase atrás, por aí, visitei um trabalho, né, excepcional aí da família Gasparetto, que fazia justamente as pinturas mediúnicas. E é muito bacana quando você fica presenciando o médium fazer a pintura, porque a tela assim começa uma coisa aqui numa ponta, outra coisa na outra ponta, vai indo, vai indo. Vai... Aquilo não parece ter menor sequência, não parece ter menor. Não parece com nada. De repente, vai se formando uma imagem, ou de um campo, ou de uma pessoa, ou de um lugar. Vai se formando uma imagem, uma verdadeira mensagem, né? Então era muito bacana. E eles eram sempre, de alguma forma, autografados por algum pintor famoso, né? E a grande expectativa nisso tudo era fornecer algum tipo de subsídio para a entidade que estava promovendo aquele trabalho, né? Então, por exemplo, um centro espírita, né, fazia isso, apresentava, né, esses trabalhos. Alguns dos quadros ficavam expostos, outros quadros eram leiloados, enfim, recebiam um dinheiro para poder sustentar aquele centro espírita. Isso aconteceu também bastante vezes, né? Então foi muito bacana. Médios músicos, os que executam, compõem ou escrevem música sob a influência dos espíritos. Há médios músicos mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados, como para as comunicações literárias. Então, pode te falar, um intuitivo, né? O intuitivo recebe a mensagem e vai lá e compõe. O inspirado, ele é levado por uma emoção, né, a criar a sua própria música, né, a sua própria poesia sobre um determinado assunto.
Bom, para não estender muito este capítulo, a gente deixa a partezinha final, variedade de médiuns escreventes, para o nosso próximo vídeo. Deixa seu like, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Vamos levar essas mensagens para mais pessoas que, assim como você e eu, gostamos desse assunto e queremos nos aprofundar. Quando você acordar, comece bem o seu dia, leve a tristeza a tirar, e por somente alegria, sei, oh, sei, oh, sei, oh, sei, oh, mágoa, tristeza e